Olá, sou a Marília Passos, gerente de marketing do Resort Fazenda São João. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa TV Call Center. Hoje, uma coisa muito complexa que está atingindo todas as organizações é a experiência do cliente. E nós vamos bater um papo muito gostoso com um profissional de alto gabarito, que é a Mirelle Rampel, Head de Operações da Coin. Isso. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada também. Privilégio ter você conosco. Obrigada. Bom dia, né, a todos. Perfeito. Mirelle, fala um pouquinho sobre você, né? A grande parte do setor já te conhece, mas tem algumas pessoas, o mundo é muito grande. Então, por favor, fala um pouquinho sobre a sua experiência. Eu sou Mirelle, né, sou pernambucana, radicada em São Paulo, tenho 42 anos e comecei minha carreira de uma forma bem diferente, né? Eu sou veterinária, trabalhei com animais silvestres, então comecei com leões e onças. Continuo no Leões e Onças da Vida, né? Todo dia tem um leão pra gente domar. E segui a carreira, depois deixei veterinária, entrei no ambiente corporativo na Natura, em Recife, trabalhando na área de vendas. Depois fui para São Paulo e aí passei bons 13 anos na Natura, trabalhando em relacionamento, treinamento, marketing. Então passei por diversas experiências diferentes. A Natura foi uma grande escola, né? A Natura é uma empresa muito preocupada com a experiência do cliente, e lá foi onde eu pude aprender grande parte do meu conhecimento, e principalmente essa postura, né, de você olhar o cliente de outra forma, olhar a experiência de outra forma e ver o impacto que isso causa de verdade na vida das pessoas. Depois eu saí da Natura, fui para o 5º andar, onde comecei toda a estrutura de operação. Foi minha primeira experiência como operação, né? Nome operação, onde eu pude passar também por várias áreas. Eu comecei no 5º andar bem pequenininho, né? E saí do 5º andar quando o 5º andar já estava com mais de 400 pessoas. E lá eu atuei também em relacionamento, treinamento, customer, atendimento, enfim, passei por várias experiências e hoje estou na Coin, também com o desafio de estruturar a operação aí agora dentro do mercado financeiro, abarcando também toda essa rede de relacionamento, treinamento, customer, back-office, todas as áreas relacionadas. Maravilha, experiência. De forma geral é isso. Realmente formidável. Mirelle, falando aí experiência do cliente, na sua opinião, como você enxerga o impacto desse cenário no profissional que atua nesse contexto? Acho que hoje o cenário mudou muito, né? Então, aquele profissional que estava lá preocupado com TMA, TME e pegar a melhor resposta para aquela pergunta dentro de um script parametrizado, ele já não é mais factível, né? Então, o profissional hoje ele tem que estar no mercado de trabalho, ele tem que estar entendendo as mudanças que estão acontecendo no contexto, ele tem que ouvir sobre as mudanças que acontecem no lugar onde ele trabalha. Então, se você trabalha, né, numa fintech, você tem que estar ligado no que está acontecendo no mercado financeiro. Se você trabalha numa empresa de bens de serviço, bens de consumo e assim por diante. Então, ele é um profissional muito mais ativo, né, dentro do processo como um todo. Por outro lado, eu também enxergo que as empresas precisam se adaptar a esse novo profissional, né, porque não adianta você querer esse profissional, né, mais ativo, mais participativo e seus processos, seus cargos, seus salários, as funções estarem no modelo ainda departamentalizado, né, e muito burocrático, por assim dizer. Então, acho que é um processo de aprendizagem conjunta, né, que precisa, né, de uma participação ativa tanto do profissional quanto das empresas para encontrar aí um caminho mais coerente, né, de sucesso. Perfeito. E também nesse novo cenário, que tem mudanças totalmente diferentes, a gente precisa ver que essas tendências fazem com que novas competências esse profissional precisa ter. Exato. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, é uma coisa que eu adoro até explorar, porque eu acho que tem muitas competências que a gente conhece, né, da escola, que vem lá, né, do caminho acadêmico, e outras que estão surgindo nesse novo contexto que afloram, né, dentro das novas perspectivas.
Então, por exemplo, na área que trabalha direto com o cliente, seja ela na área de relacionamento ou na área de atendimento, de call center, enfim, eu acho que uma competência super importante é a empatia. Né, eu falo sempre, até as pessoas que trabalham comigo, eu falo, gente, se você fica chateado quando você faz um tipo de atendimento, que, por exemplo, as pessoas te transferem para 10 departamentos, você fala assim, nossa, vou contar toda a minha história de novo. E aí você senta, coloca o fone e você faz a mesma coisa que você uma hora estava reclamando, sabe? Então, acho que essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro de verdade e resolver o problema de verdade é super importante. Nesse contexto, também acho que a pessoa precisa ter uma análise crítica, né? Então, precisa ser uma pessoa crítica, detalhista, profunda, porque não é porque você tem um problema do seu cliente e que eu sou empático que eu vou conseguir resolver todas as coisas. Muitas vezes eu vou precisar alinhar a minha empresa, né, ou o produto da minha empresa ao que o cliente está pedindo. Eu vou ter que explicar para ele por que eu funciono de tal jeito. Um bom exemplo, vai. No Uber, você não consegue chamar o Uber pelo telefone. Por mais que eu queira, se o cliente dizer, eu quero chamar o Uber pelo telefone, você não vai resolver esse problema. Sim. Então, ser empático é você também fazer esse match, né, do que é o produto e serviço da empresa e como que se conecta na necessidade do cliente para poder você realmente entregar um produto que agregue valor no final. Perfeito. Um dos segredos do sucesso é a formação de times. Yes. Você teve larga participação em formação de times. Tem uma receita pronta? Como é que começa? De uma forma assim, caminho das pedras. Olha, receita de bolo é difícil, né? Porque tem bolo de adaptações também. Eu acho que, por mais que seja chovendo molhado, né? Eu acho que o primeiro passo é você entender qual que é a sua empresa, qual o produto e qual necessidade que a empresa precisa naquele período, né? A empresa, ela é um organismo vivo, né? Não dá para você chegar, agora eu vou montar uma área de atendimento, uma área de operações e chegar com um modelinho, né, já premeditado. Eu acho que precisa de uma boa investigação com os líderes da empresa, com os stakeholders, para entender o que você espera desse atendimento, até onde o atendente pode ir, né, que tipo de experiência você quer gerar e a partir disso você construir toda a sua estratégia. E aí sim, com isso definido, você mapeia a jornada. E uma coisa que eu faço bastante é montar a estrutura da operação com base nos touch points ou com base na experiência no cliente e não no departamento. Né? Então, porque quando você está no departamento, você não tem visão do problema. Né? E quando você mapeia a jornada e empodera as pessoas para cuidar daquele touch point, então, seja um onboarding, seja uma cobrança, enfim, você consegue ter isso de forma mais empoderada. E aí, a partir disso, você seleciona os profissionais que têm esse tipo de perfil e, principalmente, cria os KPIs de acompanhamento. Eu vejo muitas empresas querendo fazer, pessoas, né, querendo mapear e fazer a jornada do cliente e não olhando a parte de dados que isso gera. E aí você vai melhorar em cima de quê? Em cima de percepções, né? É um conjunto, né? Né? Do que a pessoa está falando, que dados eu obtenho, e não precisa ser milhões de dados, né? Não é o painel da NASA. Né? São dados bons e estruturados para você mapear o crescimento da sua jornada, porque ela não começará perfeita, né? Ela vai ser construída a partir do que o seu cliente está te dizendo e o que a empresa espera. Então, acho que esse é um norte aí. Bacana. E usa muito a intuição também, né? Não o achismo, mas a intuição das coisas. Acho que esse é um ponto super importante, porque eu gosto muito de estudar, né? Então, você tem várias metodologias, você tem vários autores, né? Sobre o assunto, mas você tem que interpretar e usar aquilo a favor da sua organização. E não pegar, sabe, uma metodologia e colocar debaixo do braço, que é um pouco disso, e fazer, e agora eu vou fazer. Né? Muitas vezes, você mescla, né, várias soluções para que você chegue na sua solução ideal, que é o que atende melhor a esse caminho. Perfeito. Ô Mirelle, nesse processo de estruturação, nem tudo são flores. Tem algumas armadilhas, né? Fala um pouquinho. Boas, né? Armadilhas. Boas. Eu acho que, principalmente nesse contexto, de crescimento acelerado, né? E de velocidade, né? Que são as empresas, que o mundo, né? Que a gente está seguindo. Sim. Eu acho que um dos principais pontos de atenção aí é a velocidade versus a qualidade, né? Então,
Agora todo mundo está falando de Customer Experience, de Customer Success e áreas interrelacionadas e colocando isso dentro de precisamos ter, isso é estratégico para a empresa. Mas precisamos ter em 2 meses, né? Porque o quarter vai encerrar agora e a gente precisa colocar isso agora e etc. Esse não é um processo, como eu disse, que você vai conseguir fazer grandes evoluções em curto espaço de tempo. Você precisa de tempo para interpretar, para amadurecer e para implantar uma estratégia sólida, né? Então não adianta você construir um edifício de concreto na base de isopor, né? Então você vai lá, depois você tem todo o concreto para poder ficar consertando, porque a base está frágil. Então, acho que essa importância de você construir uma boa base, porque aí sim você vai construindo toda a estrutura, né, robusta em cima de algo que você realmente tem segurança, é super importante. E acho que a velocidade é um inimigo aí desse período, né? Não que a gente precisa ser rápido, mas a gente precisa ser coerente. Acho que o outro ponto super importante é trazer as pessoas certas, né? Acho que isso é super importante, né? Não adianta você querer fazer perfil adequado. Perfil adequado, né? Tipo, às vezes eu já vi isso acontecer algumas vezes. Você tem uma estrutura, aí você fala, agora precisamos implantar a área de atendimento. Com quem? Pega as pessoas que estão aí e coloca aqui. Sabe, tipo, né? Não necessariamente essa pessoa que está aqui vai desempenhar bem aqui. Sofre a pessoa, sofre a área e sofre a empresa. Às vezes o melhor atendente vira o pior supervisor. Exato, né? Exato. E isso é muito comum, sabe? Você querer aproveitar as pessoas para poder você montar algo que é totalmente diferente. Então, as pessoas com outras skills, outras habilidades, acho que é um outro super ponto de atenção. E o outro que eu enxergo é você não ter os dados, né? A área de atendimento tende a ser uma área que agrega pessoas mais humanas, vamos falar assim, né? De forma geral, porque são pessoas empáticas, que gostam, né? E nós, né, seres humanos, tendemos a procrastinar aquilo que nos tira da zona de conforto. Então, acho que é fácil você montar a estrutura, monta a jornada, monta o fluxo, mas assim, sabe, os KPIs eu coloco um pouquinho lá para frente e aí eu deixo depois que o negócio já está rodando, e aí eu não consigo capturar bem os dados, eu não consigo mensurar bem as minhas evoluções e não consigo principalmente reportar para a empresa os problemas que eu tenho aí dentro dos pontos do contexto. Perfeito. Deixa eu perguntar para você o seguinte, numa startup, você tem tudo isso que você falou, a exigência de fazê-la crescer muito rápido, e você tem o engajamento da equipe. Né? Na prática, como é que isso pode acontecer de uma forma menos dolorosa? Esse é o desafio das novas, né, organizações, né? Comunicação, não só da área de CX, acho que de toda empresa que está começando e tem um crescimento super acelerado. Acho que não tem a receita de bolo, assim, o que eu procuro fazer e que eu acredito muito é manter todo mundo alinhado, sabe? Principalmente o time de atendimento. Não existe mais aquela história de, não dá para parar o time de atendimento. Não, tem que arrumar uma forma, sabe? Você tem ferramentas online, você tem vídeos, você tem plataformas, você tem Trello, Slack, N ferramentas para você manter o time alinhado, né? Esse time é o time que tem que ser o primeiro a saber de qualquer coisa, né? Então, você fez um deploy, um feature... Pensar fora da caixa sempre. E pensar fora da caixa sempre, sabe? Acho que um ponto que eu trabalho bastante é estar alinhado também com as coisas que não são boas, né? Sim. Porque é um time que sofre, né? Com todas as questões que acabam esbarrando numa experiência que não é legal. Né? Então, é o time que está recebendo lá todas as devolutivas do cliente quando você sobe uma feature ou um deploy que não foi como você esperava. E aí, você tem que ser empático com esse grupo também, você como gestor, né? E falar, putz, olha, gente, eu sei que isso está acontecendo, isso não é bacana, não vamos melhorar. Muitas vezes, né? É verdade, num curto espaço de tempo, mas estamos indo para esse caminho, a gente está usando essa estratégia. Eu acho que o time que sabe o que está acontecendo, por mais que essas expectativas muitas vezes não sejam aquela que as pessoas esperam, é um time mais comprometido e aí todo o entorno ele caminha com mais fluidez. Eu acho que nesse contexto. Na sua opinião, Mirelle, você tem aí esse grupo, né, que é um grupo de elite, um grupo core, né, mas que ele necessita também de tecnologia. E nem todo mundo da equipe, às vezes ele é muito operacional. Então, como é que
até ele perceber que a tecnologia é muito importante para ele? Acho que o papel da empresa, e principalmente da liderança, né, nesse contexto, é dar ferramentas. Né? Então, primeira coisa, prover. Né? Não adianta que eu querer que um time seja super tecnológico se eu não sou provedora dessa tecnologia. E não só provedora em termos de ferramenta, mas de capacitação. Sim. Também. Né? Exatamente. Então, no meu atual desafio, a gente está implantando algumas ferramentas e a gente tem todo um suporte para treinar e tornar essas pessoas hábeis, aptas a usar a ferramenta, né? E lidar com todas as questões do dia a dia. Eu acho que tem isso e, claro, né? E aí, toda a parte de você mostrar o resultado que você gera. Porque essas atividades operacionais, a gente já sabe que essas atividades no futuro vão ser feitas, né, por robôs, ou o ser humano ele agrega na interpretação, né, dos dados. Sem dúvida. Né, nisso que você falou, na intuição. É o processo de comunicação. Processo de comunicação. Então, é onde a gente tem que mostrar o valor agregado que cada um tem dentro do processo quando a tecnologia ocupa o espaço de coisas operacionais. Eu acho que é um processo que todo mundo ganha, né? Mas sim, tem um processo de transição e de capacitação principal. Tá. Quando alguém está começando, como é que você torna ele um especialista em Customer Experience? Então, eu acho que o primeiro ponto é a pessoa, acho que começa lá vou voltar lá para o comecinho, né? As pessoas chegam para mim, Mirelle, como que é entrar no time, né? E começar a trabalhar com o customer. O que eu sempre falo, assim, primeiro estuda. Sabe, tipo, primeiro quem tem que dar é você mesmo, sabe, tipo, uma oportunidade, porque tem vários modelos, não existe um modelo só, né, entrar num time de customer dentro de empresa de tecnologia é uma coisa, entrar numa empresa tradicional é outra, entrar numa empresa enxuta é uma coisa, entrar numa operação grande é outra, então estuda o que existe e até onde você quer chegar, primeiro ponto. Segundo ponto, saiba ser protagonista dentro das situações, né? Então... Não espectador. Não espectador. Protagonista. Sabe, tipo, se eu estudo, se eu sei o que eu quero, então eu vou buscar do meu gestor, eu vou buscar do meu macroambiente, né, e do meu microambiente ferramentas para que eu possa me desenvolver. Né? E isso vai desde a parte de dados, né? Então, ser protagonista é eu querer ver os dados. Isso, exatamente. Do meu resultado, do meu trabalho. Se eu não estou entendendo, eu vou perguntar o que é e dar sugestões para melhoria. Exato, né? Não posso chegar no final do mês e ser assim, tá bom, o que eu fiz? Não sei. Né? O que eu melhorei? Não sei. Né? Então, acho que seja protagonista. Se a dica seja protagonista, estude, pergunte, né? E capture aprendizado, para que você, mais do que a empresa, sinta a própria evolução do seu desempenho como profissional. Né? Acho que isso está tudo alinhado com essa história de sair do modelo de uma pessoa, né, burocrática e departamentalizada para sim ser uma pessoa articuladora, negociadora e participante do processo de decisão. Perfeito. Gostei da sua dica de ouro. Formidável. Mirelle, você quer deixar algum contato seu? Posso deixar. No LinkedIn, Mirelle Rampel. Tô lá, respondo. Meu e-mail, mirellerampel@gmail.com. Tô disponível aí para trocar ideias, aprender, principalmente. Acho que é o momento que a gente está aprendendo bastante. Perfeito. Isso. E tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser útil para muitas pessoas. Né? É bom falar com pessoas inteligentes. Obrigada. Muito obrigado, é um privilégio ter tido você aqui. Obrigada. Tá? Internautas, nós agradecemos aí a Uso Digital, a Plano B Web e vamos falar também que teremos aí o Smart 2019 dentro em breve. Tá? Com os agradecimentos a essa grande profissional, Mirelle Rampel, nós finalizamos mais um TV Call Center. Grande abraço e até a próxima.